Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de cálculo 1, hoje falando sobre valores máximo e mínimos de funções definidas em intervalos fechados, conteúdo que você pode encontrar lá na página 248 do seu livro, ok? Então primeiramente alguns conceitos básicos, né? Aqui está um desenho de uma função genérica, né, um gráfico genérico de uma função, definida aqui no intervalo a, b. Né? Então o gráfico aqui está te dando mais ou menos uma ideia que aqui nesse valor de x igual a x1, é atingido o valor máximo da função no intervalo ab. Né? Esse é o maior valor que a função assume para os valores de x entre a e b. Chamei de m maiúsculo. E aqui o m minúsculo seria o menor valor que a função assume no intervalo AB. Então você tem um máximo absoluto e um mínimo absoluto. Né? Então essa é a ideia genérica, definição formal, dada uma função definida no intervalo fechado AB, uma função real, nós dizemos que um ponto C, um número C entre A e B é um ponto de mínimo absoluto ou global da função, se o valor que a função assume nesse C for menor ou igual que qualquer outra imagem de outros valores x no AB. Né? Então C é um ponto de mínimo absoluto, ou também mínimo global, também chamado de mínimo global, se f de C for menor ou igual que f de x para qualquer que seja o x no intervalo AB. E um número d no mesmo intervalo AB da função vai ser chamado de um ponto de máximo absoluto, ou também máximo global da função, se o valor que a função assume nesse d for maior ou igual que qualquer outro valor que a função assuma em outro x no intervalo AB. Então na nossa figurinha aqui, esse foi o maior valor que a função assumiu no intervalo AB. Então o x1 é um ponto de máximo absoluto da função. E o valor m aqui, que seria o f de x1, né? Vou colocar aqui, poderia ter acrescentado aqui, né? Esse m no fundo é o f de x1, né? Então f de x1 é o maior valor possível que a função assumiu no intervalo AB. Ó. Só frisar aqui que eu estou considerando a função no intervalo AB. Né? E o f de b foi o menor valor possível que a função assumiu. Então esse mzinho aqui é o f de b nesse caso. Né? Então o x1 é um ponto de máximo absoluto ou máximo global da função e o b, x igual a b, é um ponto de mínimo absoluto da função. Há também as noções chamadas de extremos locais. Né? Você tem o mínimo e máximo local da função. O que significa um ponto ser de mínimo local ou de máximo local? Significa que ele é um mínimo próximo dos valores daquele ponto. Né? Então, x1 x1 no intervalo AB é um ponto de mínimo local da função se ele for menor ou igual que qualquer outro f para valores próximos de x1. Então, para todo x numa vizinhança de x1, à direita e à esquerda, o valor que a função assume no x1 é o menor possível. E o x2 é um ponto de máximo local se o valor que a função assume naquele x2 é maior ou igual que qualquer outro f próximo dele. Certo? Então aqui está o que eu estou querendo dizer. Aqui, ó, esse x1 ele é um ponto de mínimo local, porque aqui pertinho dele, se eu restringir só esses valores aqui, ó, só esses valores de x aqui próximo do x1, ó, os valores assumidos por f são os valores correspondentes aqui, ó, né, nesse trecho do gráfico. Então o menor valor possível aqui nesse entorno do x1 é o que acontece no x1. Então por isso o x1 é um ponto de mínimo local. Note que ele não é um ponto de mínimo global, porque aqui é o valor que a função assume no x1 é esse aqui, né? Digamos, vamos chamar aqui de k. K seria o f de x1. Ele não é o menor valor possível assumido pela função, né? Porque naturalmente ó, aqui está sendo atingido valores menores do que o k. Né? Porém, se você pega só valores aqui pertinho do x1, ó, o valor que a função assume no x1 é menor do que qualquer outro aqui perto. Por isso a gente chama de local. Né? Localmente, em torno do x1,
o valor que assume no x1 é o menor possível. Então, em pontos de mínimo local, você tem geralmente essa característica dessa curvatura para cima aqui, né? essa concavidade para cima e o mínimo sendo atingido naquele ponto x1, certo? Da mesma forma, a noção de máximo local, né? Então aqui você tem um ponto de máximo local, no x2, porque para valores aqui, se eu pegar, por exemplo, nesse entorno aqui, ó, se eu pegar só valores de x aqui nesse pedaço, ó, as imagens desses valores estão correspondendo aqui ao gráfico aqui, né? Então o maior valor que a função assume para o x aqui nesse entorno é exatamente no x2. Por isso que o x2 é um máximo local. Novamente o x2 aqui nesse desenho genérico não é um máximo global, porque o valor que ela assume em x2 seria esse nível aqui, né? Vamos chamar de m. E naturalmente, ó, aqui está sendo atingido valores maiores que m. Então o x2 não é um ponto de máximo global, mas é um ponto de máximo local. Okay? Bom, um fato bastante importante que a gente usa nesse estudo é o chamado Teorema de Weierstrass, ou também conhecido como Teorema do Valor Extremo, que você pode encontrar lá na página 249 do livro. Aqui, ó. Teorema do Valor Extremo. O que o Teorema do Valor Extremo nos diz? Nos diz que se você tem uma função contínua no intervalo fechado, o intervalo tem que ser fechado, então necessariamente ela sendo contínua e o intervalo de definição sendo fechado, ela assume em algum lugar um valor máximo e um valor mínimo absoluto. Então tem algum valor no intervalo AB fechado, um valor C, por exemplo, que é o maior valor possível da função naquele intervalo, e um valor D, no qual f de D é o mínimo possível naquele intervalo. Okay? Pode ser que seja mais de um ou um único, mas certamente existe. A função assume um valor máximo e mínimo absoluto no intervalo fechado. É importante frisar isso. Okay? Então, novamente, se a função for contínua e o intervalo for fechado, então a função assume valores máximo e mínimo absolutos nesse intervalo. Ok? Esse é um teorema que você usa o tempo todo no estudo de funções contínuas em intervalos fechados. Note o seguinte, eu poderia, por exemplo, pegar a seguinte função, f de x igual a 1 sobre x, e x pertencente ao intervalo 0, 1, fechado no 1, por exemplo. Essa função ela é contínua, né? Porque ela deixa de estar definida no zero, não estou incluindo o zero, ela é contínua em todo esse intervalo. Porém, ela não assume um valor máximo, né? Por quê? Qual que é o gráfico dessa função aqui? O gráfico dessa função, se você analisar, ela tem uma aparência assim, né? Quer dizer, o limite da função quando x se aproxima de zero pela direita é o quê? Como o denominador está indo para zero, isso aqui está indo para mais infinito. Então é o que o gráfico está te mostrando aqui, ó. A função está explodindo. Então a função assume valores tão grandes quanto você queira. Ela nunca vai atingir um valor máximo. Quanto mais próximo o x estiver do zero, maior vai ser o valor que a função assume. Então essa função não tem máximo. Não assume máximo. Não assume máximo. Por que isso aí não está contradizendo o teorema que a gente acabou de enunciar? Porque esse intervalo aqui, ele não é fechado, né? Você não incluiu o extremo inferior do intervalo, né? Então ela é uma função contínua, porém não está definida no intervalo fechado. Tá? Então se a função for contínua e o intervalo de definição não for fechado, você não pode garantir a existência de um máximo ou de um mínimo.
Está aqui um exemplo. Agora, se a função for contínua e o intervalo for fechado à direita e à esquerda, aí sim o teorema te garante a existência de um valor máximo e mínimo. Em algum lugar lá no intervalo, o valor máximo e o valor mínimo serão atingidos. O próximo teorema ele te dá uma condição de tentativa de localização de máximos locais. Tá? Então, quer dizer, se você tiver uma função e num valor C do intervalo de definição ela assumir um valor máximo ou mínimo, né? Se naquele C o x igual a C for um valor de máximo local, digamos, a gente sabe que o gráfico da função vai acontecer uma coisa assim, né? O x igual a C vai estar aqui. Se ele for um máximo local, o gráfico vai acontecer uma coisinha assim. Tum, né? Vai ter uma barriguinha assim, que aqui na proximidade do x igual a C está sendo atingido o máximo. O que acontece para fora aqui, não sei. Pode ser que ela exploda para cá, decaia para cá, né? Mas ali no C, digamos que está tendo um máximo local. Se a função for derivável naquele valor, então a derivada tem que dar zero, né? É natural você esperar isso, porque uma vez que tem essa barriguinha voltada para baixo, a reta tangente deve ser paralela ao eixo x, o que significa que a derivada seja zero. Né? Então essa seria uma maneira de você possivelmente buscar pontos extremos locais dentro do intervalo de definição. Então, digamos que eu tenho uma função qualquer, eu quero buscar um possível ponto de máximo local ou de mínimo local. O que você vai fazer é buscar pontos que tenham a derivada dando zero. Né? É o que a gente chama um ponto crítico. A gente já falou disso em aulas anteriores. Um valor que a derivada se anula, a gente chama de um ponto crítico. Na verdade, um valor onde a derivada se anula ou a derivada não exista, né? A gente chama de um ponto crítico. A gente vai falar isso já já. Né? É a observação que eu pus aqui. Pode ocorrer de x igual a c ser um mínimo local, por exemplo, sem que a derivada exista. Está aqui um exemplo. Né? Um gráfico que tem um bico. A gente lembra lá de quando a gente falou de derivada, se você tem um bico no gráfico, a derivada não existe. Né? Então a derivada não existe. E aqui você está vendo uma situação que você tem um mínimo local. Um x igual a c é um ponto de mínimo local. Na verdade, nesse caso aqui, até um mínimo global. Né? Se o gráfico continuasse para cá, ele não seria global, porém seria local. Né? Então, você tem uma situação de mínimo local onde a derivada não existe. Né? Então, possíveis candidatos a pontos de mínimo local ou de máximo local são pontos onde a derivada se anula ou a derivada não existe. Né? Esses pontos a gente chama de pontos críticos. Então está aqui a definição. Dizemos que um valor x igual a c é um ponto crítico da função, ou se a derivada nesse c se anular, ou se a derivada não existir. Certo? Aqui um exemplo. Uma funçãozinha, x elevado a 3/5 vezes 4 menos x. Vamos tentar procurar os seus pontos críticos. Então o que eu vou fazer? Vou derivar a função. Vou achar a expressão da derivada dessa função, derivada genérica. Né? Então aqui eu distribuí aqui esse x elevado a 3/5, né? Multipliquei por 4, multipliquei por x, resultou nessa expressão. Agora eu derivo isso aí usando as regras de derivação, cheguei nessa expressão aqui. Então aqui eu tenho 12 sobre 5 vezes x elevado a menos 2/5, menos 8/5 x elevado a 3/5. Note que essa derivada aqui, essa expressão, ela não está definida se o x for zero. Né? Porque aqui eu tenho x elevado a menos 2/5, é o quê? Isso aqui é 1 sobre x elevado a 2/5, que é a raiz quinta de x ao quadrado. Então isso aí deixa de estar definido se o x for zero. Então tem que ter o x diferente de zero para que essa derivada esteja definida. Portanto, a derivada em zero não existe, ou seja, x igual a zero é um ponto crítico. Porque lembre que um ponto crítico é um ponto ou onde a derivada não existe, ou onde a derivada se anula. Então no x igual a zero a derivada não existe, ele é um ponto crítico. Se o x não for zero, a derivada está bem definida. Essa expressão da derivada está bem definida.
então os possíveis pontos críticos são os que anulam a derivada. Então, iguala a zero. Então, derivada igual a zero, você vai ter que resolver essa equaçãozinha aqui. Então, tenta isolar o x aí. Isolando o x, você vai ver que x igual a 3 sobre 2 é outro ponto crítico, né? Esse ponto crítico é um valor, esse x igual a 3 sobre 2 é um valor onde a derivada dá zero, né? Então a derivada em 3 sobre 2 existe e dá zero, e a derivada em zero não existe, portanto x igual a zero também é um ponto crítico. Então é assim que você encontra pontos críticos. Para que eu faço então a procura de pontos críticos? Porque pelo teorema que a gente citou aqui atrás, né, nos pontos críticos estão os possíveis extremos locais de função. Então note que esse desenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho o máximo local. Nesse ponto a derivada aparentemente existe, né, porque você tem uma suavidade do gráfico. Derivada, ou a reta tangente horizontal. Aqui também, ó, aqui você tem o máximo local. Aqui você tem o mínimo local, derivada também é zero. Aqui um outro ponto onde a derivada é zero, né? Então aqui eu tenho três pontinhos aqui, ó. Na verdade os pontinhos são as projeções aqui, né? Eu tenho aqui três coordenadas onde a derivada existe e dá zero. E eu tenho uma outra coordenada onde a derivada não existe, são os quatro pontos críticos nesse caso. Todos eles são extremos locais, né? Esse aqui e esse aqui são mínimos locais, e esse aqui e esse aqui seriam máximos locais. Então, nos pontos críticos estão os possíveis pontos de máximo e mínimo locais. Muito bem, dando continuidade aqui. Quando você está estudando máximo e mínimo de funções definidas em intervalos fechados, então a gente já sabe que se a função for contínua, vai necessariamente ter um valor máximo e mínimo lá dentro. Mas como achar esses máximos e mínimos? Você tem o chamado método do intervalo fechado. Isso aqui vale para avaliar máximo e mínimo que uma determinada função assume num intervalo fechado. Lembre-se sempre disso. Então, se a função for contínua no intervalo, intervalo fechado, AB fechado, como que eu faço para obter os valores máximo e mínimo nesse intervalo? Então, primeiramente, você obtém os pontos críticos dentro do intervalo. Então, esquece os extremos, olha só para o intervalo aberto e vou procurar os pontos críticos nesse intervalo aberto. Como é que eu acho os pontos críticos? Resolve a equação derivada igual a zero e acrescenta os possíveis valores onde a derivada não existe, né, dentro desse intervalo. Em geral, você faz o quê? Calcula a derivada da função. Ao calcular a derivada da função, você vai verificar valores de x que fazem aquela derivada possivelmente não existir. Se algum desses valores você conseguir localizar, esse é um valor no qual a derivada não existe. Se esse valor que você achou tiver no intervalo AB, ele é um ponto crítico, né? Nos demais valores, iguala a zero e acha o valor de x que resolve a parada. Esses valores de x que morarem aqui dentro são também os pontos críticos. Então, uma vez localizados esses pontos críticos, você faz o quê? Você avalia a função nesses valores. Então você avalia a função f nos pontos críticos, certo? No segundo passo, você vai fazer o quê? Vou pegar a minha função e avaliar nos extremos. Vou avaliar no A e no B. Vou calcular f de A e f de B. E por fim, então você vai ter aqui dois valores calculados, valor da função no A, valor da função no B, e valor da função em todos os pontos críticos que você obteve no item 1. Depois, junta todos esses valores e compara qual é o maior e qual é o menor. Então, o maior valor obtido vai ser o máximo da função e o menor valor obtido vai ser o mínimo da função. Okay? Aqui um exemplo. Vamos calcular quais são os valores máximo e mínimo assumidos por essa função aqui, tá? No intervalo de x entre menos meio e 4. Quer dizer, um intervalo fechado. Menos meio até 4. É um intervalo fechado. Okay? Então é um intervalo que é fechado à direita e à esquerda, quer dizer, eu acrescentei os extremos. A função é contínua?
A função é contínua, porque é um polinômio, né? Então a função é contínua, o intervalo é fechado, então pelo teorema essa função vai assumir o valor máximo e mínimo nesse intervalo. Como é que eu acho? Então primeiramente vamos procurar os pontos críticos. Como é que eu procuro os pontos críticos? Derivo a minha expressão da função. Então um polinômio, fácil de derivar, né? Então tem 3x² menos 6x igual a isso a zero. Note que a derivada existe para qualquer valor real. Então eu não vou ter pontos críticos do tipo onde não existe a derivada, né? Então em todos os valores de x a derivada é possível de ser calculada. Vamos procurar os valores de x que anulam a derivada e que estejam no intervalo menos meio até 4, né? Então derivei, deu isso, coloquei o x em evidência, igualei a zero. Quais os valores de x que anulam isso aqui? Ou x é 0 ou x é 2. X igual a 0 ou x é igual a 2. Note que ambos os valores estão dentro do intervalo aberto, menos meio e 4. Né? Então ambos os pontos críticos, que são 0 e 2, são pontos interiores, estão dentro do intervalo. Então são valores críticos a serem observados. Calcula a função no 0 e no 2. O que dá f de 0? Só tome cuidado de não usar a função derivada, né? Eu quero calcular a função nesses valores. Então x igual a 0, venho aqui, faço x igual a 0, vou ter 0 ao cubo, menos 3 de 0 ao quadrado mais 1, f de 0 é 1. Faço x igual a 2 aqui, eu vou ter 8 menos 3 vezes 4 menos 12, menos 4 com 1, menos 3. Então f no outro ponto crítico é menos 3. Acabou? Não, né? Agora eu tenho que fazer o quê? Segundo passo aqui, avaliar a função nos extremos. Então vou avaliar a função no menos meio e no 4. Então vou substituir aqui x por menos meio, ver o resultado que dá. Substituir x por 4 e ver o resultado que dá. Então f de menos meio, fiz a conta aqui, deu 1/8. Então obtive esse valor aqui. E depois eu avaliei no extremo da direita, fiz a mesma conta lá na função, substituí x por 4 aqui. Obtive f de 4 igual a 17. Então, por fim, eu comparo todos esses 4 valores que eu obtive aqui, né? Os 2 valores que eu obtive nos pontos críticos e os 2 valores que eu obtive nos extremos. O menor valor você está vendo aqui que é o menos 3. Então, é o mínimo global que a função assume no intervalo menos meio e 4. É menos 3. Esse valor é assumido no x igual a 2. Então, você poderia acrescentar que o x igual a 2 é um ponto de... Vamos acrescentar aqui, é ponto de mínimo global, né? Mínimo global. Né? E o maior valor possível que a função assumiu aqui foi 17. Então o valor máximo global da função é 17. E esse valor é assumido no x igual a 4. Então você acrescentaria aqui que o x igual a 4 é um ponto de máximo global. Né? Global no intervalo menos meio até 4. Okay? Então basicamente é isso que você usa para avaliar valores extremos de uma função contínua num intervalo fechado. Então analisa os pontos críticos interiores, compara com os valores assumidos nos extremos e obtém, portanto, os valores máximo e mínimo. Vamos lá, um outro exemplo, exercício da página 254. Vou ver se eu localizo aqui. Exercício 54. Né? Exercíciozinho aqui. Vamos obter o máximo e mínimo dessa função aí no intervalo 0,3, se possível. Né? É possível? Bom, note o seguinte, essa função aqui, ó, ela é uma função racional, né? Uma fração de polinômios, então ela é contínua no seu domínio. Então, primeiramente, vamos descobrir qual é o domínio. O domínio são os x que fazem o denominador não ser zero. Né? Se você notar, tenta obter as raízes desse polinômio, você vai ver que não tem raízes, né? O delta dele é menos 3, é negativo. Então o gráfico dessa função aqui, ó, é uma parábola voltada para cima,
que não intersecta o eixo x. Então essa função do denominador é sempre diferente de zero, é sempre maior que zero, na verdade, né? Então o denominador nunca se anula, então o domínio dessa função é qualquer número real. Em particular, essa função ela é contínua, né? Porque é uma fração de polinômios. É contínua em todos os números reais. Eu não estou interessado em estudar o máximo e mínimo dessa função nos reais, mas sim apenas no intervalo 0,3. Mas como ela é contínua nos reais todos, é também contínua no intervalo 0,3 fechado. Então, uma vez que a função é contínua no intervalo fechado, ela vai assumir ali dentro um valor máximo e um valor mínimo. Como é que eu obtenho esses valores? Usa o nosso método, né? Método que a gente acabou de falar aqui, método do intervalo fechado. Então, primeiramente, vamos buscar pontos críticos dentro do intervalo 0,3. Então, vou calcular a derivada dessa função. Usa a regra do quociente, por exemplo, né? Usando a regra do quociente, eu cheguei nessa expressão aqui para a minha derivada. Ok? Então, o que eu preciso aqui? Preciso ver onde que isso aqui dá zero, né? Se você notar, novamente a derivada é definida para qualquer número real, porque o denominador é o mesmo da função, só que elevado ao quadrado. O denominador já não se anulava, elevado ao quadrado vai continuar não se anulando, né? Então a derivada está definida para qualquer x. Então, se eu quero anular isso aqui e o denominador nunca se anula, vai se anular se o numerador se anular, né? Então você precisa que 1 menos x quadrado se anule. 1 menos x quadrado se anula no menos 1 e no 1. Certo? Aqui eu acrescentei um desenho aqui que te permitiria localizar o máximo e mínimo analisando o crescimento da função, né? No mesmo sentido que a gente fez em aula anterior, né? Estudaria o sinal da derivada, você veria aqui, ó, o sinal dessa derivada, como o denominador é um quadrado, o sinal está determinado pelo sinal do numerador, né? O numerador, o gráfico do numerador é uma parábola voltada para baixo, portanto é positiva aqui, negativa aqui, né? Então você tem o sinal da derivada, é positiva entre menos 1 e 1, negativa fora. Lembra que negativa corresponde a decrescimento da função e positiva, derivada, corresponde a crescimento. Então daqui você já tira que o x igual a menos 1 é um ponto de mínimo local, o x igual a 1 é um ponto de máximo local. Ok? Bom, não precisaria fazer isso, né? Então, a gente só está interessado em estudar máximo e mínimo dessa função no intervalo compacto 0,3. Então precisaria apenas achar os valores que anulam a derivada. Os valores que anulam a derivada são menos 1 e 1. Como eu estou interessado no intervalo 0,3, o menos 1 não vai me interessar apenas o 1. Então x igual a 1 é o único ponto crítico interior dessa análise. O valor da função em x igual a 1, vem aqui, substitui x igual a 1 aqui, isso vai dar 1. Então f no ponto crítico interior é 1, certo? E aí resta você avaliar nos extremos. Quais são os extremos do nosso estudo? 0 e 3. Então calcula f de 0 e f de 3, substituindo 0 e 3 aqui. Então ao fazer f de 0 vai dar 0, e f de 3, fazendo a conta, vai dar 3 sétimos, que é menor do que 1. Né? 3 sétimos é lá 0,4 qualquer coisa. Né? Então o maior valor dentre esses três foi o 1. Então o valor máximo global da função no intervalo 0,3 é 1 e o valor mínimo foi o 0. Okay? Se você usar as suas técnicas de construção de gráfico que a gente viu na aula anterior, você poderia construir o gráfico dessa função em todos os reais. Né? Você veria que esses pontos críticos que você obteve aqui, ó, eles são de fato, nessa análise aqui a gente já tinha visto. Né? Aqui, ó, o x igual a 1 é o máximo local, o x igual a menos 1 é o mínimo local. Então o gráfico aqui tem uma aparência como essa, aqui está o menos 1. Ó. X igual a menos 1. Você tinha o que ali no menos 1? Um mínimo. Decrescia antes e crescia depois. Né? Então aqui tem um mínimo. Certo? Aqui no 1 já é o contrário. Né? No 1 é o máximo. Ok? No 1 é o máximo. Aqui é o 1. Estudando a questão da concavidade, né? Se você estudasse o sinal da segunda derivada, você veria que ela muda de concavidade em algum momento aqui.
O limite no infinito aqui dá zero, o limite no menos infinito dá zero também, então você tem assíntotas horizontais, tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí, com a visualização do gráfico, isso te permitiria concluir que, de fato, o x igual a 1 aqui, ó, ele é, na verdade, um ponto de máximo global da função em R, não apenas no intervalo 0,3. E ainda te permitiria concluir que o menos 1 é um mínimo global da função também em R. Ok? A gente não está estudando isso aqui, mas então para o estudo de máximos e mínimos globais da função em intervalos grandes, né, não apenas intervalos fechados, você teria que avaliar o comportamento do gráfico da função como um todo. Como aqui eu estava interessado só no intervalo que vem desde 0 até 3, ó, a gente já fez o que? A gente procurou os pontos críticos interiores, no caso só deu o menos 1, o 1, perdão, né? Aqui um ponto onde a derivada é zero. Avaliei no 3, avaliei no 0. Você está vendo aqui que o f de 0 foi o menor possível, f de 1 foi o máximo possível, o f de 3 ficou no meio aqui, só serviu para comparação. Então deixo para vocês praticarem os exercícios da página 253. A gente até passou aqui, listei alguns aqui para vocês. Escolham alguns desses blocos para poderem avaliar máximos e mínimos e números críticos dessas funções. Ok? Muito bem, então pratiquem aqui com esses exercícios. Dando continuidade para encerrar, vamos falar um pouquinho também de uma aplicação bastante interessante da derivada, que é o cálculo de aproximações de funções por meio de funções lineares, né, chamadas aproximações lineares, conteúdo que você pode encontrar aqui no livro, na página 226. Então aqui eu fiz uma ilustração de um gráfico genérico, desenhei aqui com esse traçado azul, uma função que eu chamei de f de x. Aqui num valor que eu estou chamando de x0, a função assume um valor f de x0. E aí eu quero calcular, não o f de x0, porque o f de x0 eu já sei, mas eu quero calcular f de x. Né? Então pode acontecer de essa função f de x ela ser uma função muito complexa. Certo? O cálculo dela envolver raiz quadrada, envolver potências. Né? Então, se por exemplo, quando você for calcular no valor x, pode ser que o cálculo a ser realizado aqui seja um cálculo bastante complexo. Tá? Porém, você nota o seguinte, esse gráfico aqui, se essa função for derivável, o gráfico tem uma reta tangente. A reta tangente a gente já sabe determinar, a reta tangente a gráficos. A gente fez esse exercício diversas vezes. Né? Por quê? Porque como a reta é tangente, ela tem que passar por esse ponto, o ponto de coordenada aqui, ó, x0 e a imagem de x0, é um ponto com essas duas coordenadas. Então você sabe onde a reta passa, um ponto por onde a reta passa, e você sabe a inclinação dessa reta. Né? Você sabe o coeficiente angular. Né? O coeficiente angular dessa reta seria tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, seria exatamente a derivada da função no valor x0. Né? Então você sabe um ponto onde a reta passa, você sabe a inclinação, você sabe o coeficiente angular, que é o f, a derivada em x0. Então com isso você determina a equação da reta tangente. Né? A equação da reta tangente, se você botar tudo isso no papel, vai ter essa equaçãozinha aqui. Ó. Então, x0 é o valor conhecido. Né? Então quando você faz isso aqui, o x aqui passa a ser a variável de uma função que agora é linear, uma função afim. Então, quer dizer, de volta, né? Você tem o gráfico da função f, que em geral é um gráfico de uma função bastante complicada de se calcular em determinados valores, e você tem aqui um gráfico de uma função afim. Numa função afim, que tipo de conta que você faz? Você faz somas e multiplicações. São operações simples. Você faz aqui uma subtração, você faz uma multiplicação e depois faz uma outra soma. Aqui essa função já pode envolver cálculos mais difíceis.
Então o cálculo da função afim é muito mais fácil. E aí você nota o seguinte, ó, no x0 a função coincide com a função afim, né, porque a reta tangente foi feita para passar ali. Já no ponto deslocado, se eu saio um pouquinho para fora do x0, o valor da função, o valor real, está aqui. Se eu calcular, ao invés de usar a função real aqui, eu usar a função afim, o valor que ela assume no x está aqui. Ó. Então eu cometo um erro. Né? Se eu trocar uma pela outra, eu cometo um erro. Por exemplo, você percebe o seguinte, cada vez quanto mais próximo esse x aqui tiver do ponto de tangência, o erro fica cada vez menor. Né? Então quanto mais próximo eu tiver do x0, melhor vai ser a minha aproximação linear, que é o que eu estou querendo dizer. Certo? Então a ideia aqui é trocar o cálculo da função pelo cálculo, substituindo, ao invés de calcular pela função, eu vou substituir pela função linear. Eu sempre vou cometer um erro, porém esse erro vai ser cada vez menor quanto mais próximo eu estiver do valor x0 de tangência. Então repito aqui a expressão da função da reta tangente. Então é importante você relembrar lá como calcular a reta tangente, né, num valor x0. Essa é o que a gente chama de expressão linear afim de aproximação em torno de x igual a x0. Né? Então, se eu trocar o valor da função pelo da função linear, eu estou cometendo um erro, que eu estou chamando aqui de epsilon. Certo? Só que um fato de cálculo que pode ser verificado, que na verdade segue da definição da derivada, né, é que o limite, se eu calcular o limite do quociente entre o erro e o ΔX, né, a distância entre x e x0, essa fração aqui vai para zero. O que significa isso? Quando você tem uma fração indo para zero e o denominador vai para zero, para esse limite existir e dar zero, esse erro aqui tem que também estar indo para zero. Porém, como você tem uma fração indo para zero com o denominador zero, o numerador tem que estar indo mais rápido para zero do que o denominador. Tá? Quer dizer, esse quociente tem que ficar tão pequeno quanto você queira, só que o denominador está ficando pequeno. Então, para essa fração se aproximar de zero, o denominador tem que ganhar na sua velocidade de chegar a zero do que o denominador. Né? Então, nesse sentido, a gente diz que o erro de trocar o valor real da função pelo valor linear vai mais rápido para zero do que o x vai para x0. Em resumo, né? Quanto mais próximo o x que você quer calcular o valor da função estiver do x0 de tangência, melhor vai ser a aproximação de troca da função real pela função linear. Um exemplo, espero que isso esclareça. Pega essa função aqui, ó, raiz de x mais 3. Tá? Note o seguinte, vamos avaliar a função no a igual a 1. Note que no a igual a 1, f de 1 é o quê? É raiz de 1 mais 3, que é raiz de 4, que é 2. É um valor exato, um valor simples de ser calculado. Então, no x igual a 1 é fácil de calcular, a função é 2. Porém, se você escapar um pouquinho do x igual a 1, aí o cálculo já fica difícil. Né? Quer dizer, f no a igual a 1 é 2. Então vamos tentar calcular a raiz de 3,98, por exemplo. Vou concentrar nesse aqui, o outro exemplo é parecido. Tá? Então vamos tentar calcular a raiz de 3,8. Então a gente já sabe que f no x igual a 1 é 2. O raiz de 3,98 seria o quê? Seria a raiz de 4 menos 0,02. Só tentando adaptar aqui a nossa função, escrever isso aqui como função de alguém, né? 4 menos 0,02 é 1 mais 3, né? 4 menos 0,02 seria o quê? Seria 1 menos 0,02 mais 3, né? Só reescrevendo aqui de uma forma melhor. Quer dizer, eu estou tirando a raiz disso aqui, né? Que é a raiz de 3,98. Seria a raiz de esse número aqui mais 3. Então seria a função desse número. Que número que deu aqui? Ó? Deu 0,08. Então isso aqui é a função de 0,08. Ok? Então eu sei o que é a função no 1.
agora eu estou querendo calcular a função no 0,08. Então, quer dizer, note que é um número bem próximo do 1. Né? O 1 está aqui, o 0,08 estaria para cá. Né? Aliás, é 0,98, perdão. Aqui é 0,98, né? Eu errei aqui a escrita. Deixa eu anotar aqui. Seria aqui, ó. Aqui, 1 menos 0,02, né? É 0,98, né? Certo? Então isso aqui é o f de 0,98, né? Opa, 0, escrever com o mouse é horrível. 0,98, certo? Então aqui é 0,98, né? O x aqui é 0,98, né? E o x0, que é o ponto de partida 1. Em geral, você vai fazer esse tipo de aproximação em torno de um valor para o qual a função seja fácil de calcular. No 1 foi fácil. No 0,98 já não é tão fácil. Calcular a raiz de 3,98 é um cálculo meio estranho de fazer. Né? Se você tiver uma calculadora, claro, você joga lá na calculadora e ela faz. Né? Mas calcular no braço já não é fácil calcular raiz de 3,98. Então eu quero a função no 0,98. Então pensa, né? Eu tenho 1 aqui em algum lugar e eu estou aqui querendo calcular a função no 0,98. Então quer dizer, eu estou querendo aqui calcular para um Δx aqui que eu desci do ponto de estudo, eu desci menos 0,02 unidades. Né? Eu estou relativamente próximo aqui do meu valor de partida, que é 1. Né? Eu estou querendo calcular a função no 0,98. Então, ao invés de calcular a raiz de 3,98, eu vou olhar para a reta tangente no x igual a 1. Então, vou calcular a derivada no 1. Então, calculei a derivada num x qualquer aqui. Ó. Calculei a derivada num x qualquer. Quando eu calculo no x igual a 1, eu vou ter 1/4, ou se você quiser, 0,25. Então monta a equação da reta tangente, lembra aqui, ó, é importante dar uma relembrada, como é que eu monto a equação da reta tangente no x0 igual a 1, né? Então no x0 igual a 1, montei aqui, ó, a equação da reta tangente vai ser isso aqui. Né? Então vai ser aqui o y, né? Y igual a isso aí, y igual a f de 1. O que é o f de 1? Calcula lá f de 1, já tínhamos calculado, dá 2. Então é 2, f' de 1 é 1/4, vezes x menos 1. Né? Então a equação da reta tangente é essa aqui. Então essa é a função linear que substitui a função em torno do x igual a 1. Note que se você fizer x igual a 1, essa função coincide com a função raiz quadrada lá. Né? Se o x for igual a 1, aqui vai dar 0, vai dar 2. E a raiz, o f de 1 era a raiz de 4, que era 2. Então bate. Então calcular a raiz de 3,98, eu vou substituir, ao invés de calcular a raiz, vou calcular por meio dessa expressão linear que a gente acabou de obter. 2 mais x menos 1 sobre 4. No lugar de x eu vou botar o quê? 0,98. Aqui eu errei a conta, né? Aqui, errei a conta não, errei aqui só a observação. 0,98. Então vou calcular a função linear no 0,98. Aqui seria 0,98 menos 1. Né? Que dá menos 0,02. Então faço essa conta. 2 mais menos 0,02 por 4. Essa conta aqui dá menos 0,05. Então, a função linear avaliada no 0,08 dá 1,995. Então, essa é a minha aproximação linear da raiz. Então, eu chego nessa expressão aqui que a raiz de 3,98 é aproximadamente 1,995. Mas aqui para frente eu comentei que se você pegar uma calculadora científica, você obtém o valor real, né, da raiz quadrada de 3,98, com várias casas. Você vai ver que isso aqui dá um número parecido com esse. Se você faz a diferença desse valor real com esse valor aproximado, o erro dá aqui da ordem de 10, 100, 1000
10.000, 100.000, da ordem de 1 milhão, né? De 1 milionésimo. Né? Então, eu sei que a função no 1, que é a raiz de 4, perdão, é exatamente 2, né? A função no 0,98 seria, eu teria que calcular a raiz de 3,98, certo? Não sei calcular isso no braço, porém eu uso aproximação linear. A gente viu que isso é aproximadamente, portanto, qual foi a conta que a gente fez? 2 menos 0,02 sobre 4. Foi um cálculo factível aqui, que nos deu 1,995. Foi uma aproximação razoável, como a gente pôde ver aqui, conferindo na calculadora. Aí eu fiz aqui, depois vocês dão uma lida, o mesmo exercício agora para uma tentativa de cálculo aproximado para 4,05. Né? Se você notar, 4,05 é 4 mais 0,05, o 4 é 1 mais 3, então eu vou escrever 4,005 igual a isso aqui, só para eu me adequar aqui à expressão da função. Né? Vê aqui que a raiz de 4,05 seria a função de quem? Né? Então, por essa observação, seria a função aqui de 1,05. Né? Então, 1,05 é um deslocamento para a direita do valor de referência, que é o 1 aqui. Né? Então, eu andei para a direita 0,05 unidades. Eu quero ver o que dá o f de 1,05. Eu quero a raiz de 4,05. Então, novamente, eu uso a aproximação linear. Vou usar essa mesma expressão aqui, porque é a mesma aproximação linear. Só que agora o meu x vai passar a ser aqui 1,05. Então, a conta está feita aqui. A aproximação linear nos levou aqui a esse valor. Então, a raiz de 4,05 é aproximadamente, faltou acrescentar aqui, né? Aproximadamente 2,0125. Jogando na calculadora, você veria que o valor real seria isso aqui. Se você avaliar o erro que você cometeu, faz a diferença desse valor real para o valor aproximado, ele dá esse erro aqui, ó, que novamente é um erro aqui da ordem de décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e 100 mil, né, da ordem de 1 sobre 100 mil. Então, para um valor da ordem de centésimo, né, de diferença para o valor de referência, o erro de aproximação é da ordem de centésimo de milésimo. Né? Então, ainda assim, a aproximação linear te dá uma boa forma de aproximar o valor da função do valor real da função. Então, eu recomendo aqui os seguintes exercícios para que vocês façam. Na página 229, deixa eu marcar aqui, deixa eu colocar aqui para a gente ver. Aqui na página 229, peço que vocês encontrem a linearização, né, a função que dá a aproximação e obter algumas aproximações lineares de valores aí nesses exercícios que eu citei aqui. Ok? Então nos vemos na nossa próxima aula de exercício. Encerro por aqui. Até a próxima. Valeu.